Boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês vão entrando aí, daqui a pouco nós estaremos iniciando, né? O pastor Daniel daqui a pouco está chegando aí e ele vai ser o mensageiro de Deus para trazer a palavra de Deus para nós nessa noite, né? E então vão entrando, vão dando seu ok aí, seu amém, para que a gente possa iniciar. Lembrando vocês que muitas pessoas ainda não compartilharam, não curtiram ainda lá no Facebook, né, amor? Isso, no Facebook, no YouTube. Aí entrem lá no YouTube. Participe conosco, nos ajude a divulgar o Instagram da igreja, o YouTube. Amém? Glória a Deus. Cadê o pastor? O pastor Carlos Daniel já está aí. Nós já encaminhamos um convite para o senhor entrar online conosco, pastor Daniel. Daniel só recebeu o convite. Ele já está online? Ele já está online. Só aceitar o convite aí, Daniel, que aí você vai aparecer aqui. Está nos ouvindo, pastor Carlos Daniel? Estou encaminhando aqui para ele. Aqui, adicionar. Já está sendo... Sobrenatural marcados pelo Espírito. Hoje o pastor Daniel vai trazer uma palavra para os nossos corações sobre paternidade. Será a segunda aula. Amém. Boa noite, pastor Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, pastor. A benção. Tá bem. Seu fundo tá meio que alto. Por quê? Não, agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Estava com fundo alto. Amém, glória a Deus. Como é que tá as coisas? Tranquilo? Rompendo em pé. Amém, glória a Deus. Feliz com Cristo Jesus. Amém. Fui buscar a família, mas cheguei lá e eles não estavam prontos ainda. Eu falei, não dá para esperar, não. Só glória. Bom, pessoal, vai entrando aí. Daqui a pouco nós estaremos com o pastor Carlos Daniel, né? Pastor Amém. Carlos Daniel, um grande amigo, né? Parceiro de viagens, né? Já viajou muito. E com certeza ele. Agora você ficou de cabeça para baixo. Aí. Estou aprendendo a mexer com essas coisas, cara. É uma pessoa que eu conheço muito, conheço o ministério dele, tem um ministério muito forte. E creio que ele vai ser boca de Deus nessa noite para trazer algo, né, novo para as nossas vidas, né? Para trazer algo novo que vai acrescentar muito na nossa escola. Hoje nós estamos na segunda aula, falando sobre paternidade. Aliás, na sétima aula. E isso na sétima aula. E às vezes a pessoa pergunta assim, por que tem aulas que são duas matérias? Porque são assuntos relevantes, né? E hoje em dia, é de suma importância que nós venhamos a entender a paternidade de Deus, entender tudo isso, amém? Então, te prepara, aperta o cinto, porque nós vamos fazer uma grande viagem e, com certeza, né, vocês vão sair daqui renovados com aquilo que Deus vai fazer e vai falar através do pastor Carlos Daniel. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por mais esta aula, por mais esse momento, por mais esse momento tão bom de estarmos juntos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, eu quero glorificar o Teu santo e glorioso nome, apresentando, ó Pai, as pessoas que já estão, ó Pai, Senhor, ao vivo, as pessoas que estarão entrando daqui a pouco, que o Senhor possa estar derramando da Tua graça, derramando do Teu poder, derramando da Tua santa misericórdia. Leva-nos, ó Pai, Senhor, a profundidade, ó Pai, do Teu conhecimento e revela-nos, ó Pai, nesta noite,
meu Deus Todo-Poderoso, os teus mistérios, meu Deus, os teus oráculos, de uma maneira, Pai, que nós possamos contemplar, Pai, a tua grandeza, e que nós possamos entender o verdadeiro propósito, ó Pai, nosso nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pastor, está com você, pastor Carlos Daniel, faça a sua apresentação e seja bem-vindo, né? É um prazerão, sabe, ser parceiro, e assim, Amém. tem liberdade, amém? Aquilo que o Espírito de Deus está tocando no teu coração, despeja sobre nós, amém? Deus te abençoe, a palavra está com você. Amém. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Daniel, eu pastoreei durante 4 anos e meio a igreja ali em Pinheiros, Itatiaia-Sul, e já sou ministério quadrangular há 18, 19 anos, se não me falha a memória, já tem bastante tempo, e falo para os irmãos, eu morro de saudade dos irmãos aí, dos pastores, dos amigos que deixamos. Hoje nós estamos aqui em Juiz de Fora, seguindo a voz do Senhor, seguindo o chamado de Deus. Nós estamos aqui em Juiz de Fora e Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Mas importa que Ele cresça e que nós venhamos a nos diminuir. Pastor, eu quero dizer que eu quero agradecer muito ao Senhor pela essa oportunidade. O Senhor sempre tem sido um pai para mim, o Senhor sabe disso. Você é um pai que, nas horas difíceis, é aquele que nos aconselha, que nos orienta. E eu sou muito grato a Deus por ter o Senhor como amigo, como pai, como irmão, né, nesse ministério. A minha família não pôde vir, estariam aqui. Eu sei que muitos aí, talvez que estejam do outro lado da telinha, nos conhecem. E hoje eles não puderam estar aqui, e outra oportunidade eles vão poder estar também, em nome de Jesus. Amém, pastor? Pastor, eu tenho outra oportunidade, o Senhor me conhece. Eu sabe que eu não começo trazendo uma ministração, a palavra sem antes adorar o nome do Senhor. Amém. Tenho que adorar o Senhor, uma função está do você que está aí para participar dessa escola do sobrenatural de Deus. Está bem? Está ouvindo bem, pastor? Tá beleza. Tá bom o áudio? Tá tudo bem? Tá tranquilo ou tá travando? Estava travando Quero isso, mas convidar agora... você que está... Estava travando um pouco, mas agora tá beleza. Amém. É porque nós estamos mais ou menos uns 490 quilômetros distante aí de vocês. Eu agora sou, como eles dizem, sou carioca da gema, carioca mineiro, carioca do brejo. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Esvazie de você mesmo nessa hora de si. Deixa o Espírito de Deus tomar a vez em nós, tomar o lugar em nós nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és poderoso, Pai amado, Pai eterno, Deus de maravilhas. Deus que escolheu esta hora, Deus que escolheu esse tempo. Ó Pai, como uma família, como igreja, Senhor, adorarmos o Teu nome, conhecermos mais de Ti. Espírito, Tu tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Tu tens liberdade em nós, em nome de Jesus. Cumpra o Teu querer, cumpra a Tua vontade, elebassuri andarepe agai. Rupianda sika narabassai kamatou. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Recebe, Deus, recebe, Pai, adoração, louvor e a tua magasseira andarai. Oh, aleluia.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, primeiro me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Yeah, yeah. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nos alegramos no Senhor, Pai. Nos alegramos em Ti nessa noite, elevandori andassi. Nos alegramos na doce presença do Senhor, kiriandassori amagai. Que o Senhor, Pai, venha ministrar em nossos corações, a Deus. Nesta noite, em nome de Jesus. Ola manarassi, kanamassori amagai. Encha nesta noite. Você que chegou cansado na tua casa, com o corpo cansado, com a mente cansada, esvazie de você mesmo. Leve teu pensamento ao alto, teu pensamento ao Senhor. Recebe, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. 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 Glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Louvado Glória seja o nome do Senhor. Eu amo louvar a Deus, o Senhor sabe disso, pastor. Amém. É muito bom adorar o nome, engrandecer o nome dele. Amém. Pastor, essa noite é paternidade, né? Paternidade espiritual. Isso. Amém. Amém. De vez em quando está travando para mim. Eu vou seguindo, eu vou falando, vou seguindo, porque de vez em quando para mim está travando. Qualquer coisa, você me dá um sinal aí, tá bom? Tá. Amém. Vamos Amém. prosseguir então. Pastor, desde ontem, né? Quando eu recebi a mensagem do Senhor, o Senhor nos convidando para falar na escola de vocês, né? Nessa escola sobrenatural, marcados pelo Espírito.
Deus já tinha incendiado meu coração há pelo menos uns 15 dias atrás. E eu estava perguntando para mim, mesmo antes de receber o convite, as características de quem pode ser pai espiritual. Porque nós estamos falando, quando falamos de pai espiritual, nós estamos falando do nosso Deus e Pai, o Criador dos céus e da terra. Mas esse mesmo Deus, ele nos chama para também nessa terra sermos pais espirituais. Amém. Por isso eu queria convidar os amados, convidar esses que estão do outro lado, a abrir a sua Bíblia. Eu gosto muito de ler textos bíblicos. Eu gostaria de convidá-los a abrir em 1 Coríntios. Eu quero dividir essa conversa, esse tempo que nós vamos ter, em 2 blocos. O primeiro, rapidamente, eu quero falar alguma coisa acerca dos atributos, ou de um atributo, de vários, que esse pai espiritual tem e que ele espera que nós também tenhamos. Mas antes eu queria a primeira coisa. Você que está com a Bíblia, se você do outro lado aí costuma também ter o seu caderno, porque afinal de contas nós estamos em uma escola, então provavelmente você na tua casa vai estar também com o seu caderno, com a sua caneta, com o seu lápis para fazer a sua anotação. Eu queria que você anotasse 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 14, nós vamos ler do versículo de número 14 ao versículo de número 21, pastor. Amém. Diz assim a palavra de Coríntios 4, 14. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, verei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os seus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ter ido ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras de virtude, em outros textos está escrito em palavras de poder, que queres? Irei ter convosco com vara ou com amor? Vou repetir. Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de perdão? Amém, pastor? Amém. Antes de propriamente dito, nós entrarmos nesse texto que eu quero comentar nessa noite, eu quero lembrar pastor, acerca do nosso pai espiritual. Moisés, lá em Êxodo 33, se não me falha a memória, Moisés vê a glória de Deus. Mas Deus falou assim: eu farei passar por diante de ti o meu nome. Tu me conhecerás, ou conhecerás toda a minha bondade. Tu conhecerás, passarei diante de ti e te proclamarei o meu nome diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus, então, quando ele passa perante Moisés, e Moisés, então, ele fica na fenda de uma rocha, Moisés vê o fato de Deus. Na verdade, Moisés estava conhecendo toda a essência, o nome de Cristo, toda a essência de Deus. Ali, Moisés estava conhecendo o Deus bondoso. Ali, Moisés estava conhecendo o Deus que é tardio em irar-se. Ali, Moisés estava conhecendo o Deus de misericórdia. E é sobre essa palavra que eu quero comentar no misericórdia. Lamentações, capítulo 3, lá no verso 20. A Bíblia fala assim que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada momento.
O nosso Pai é um Pai cheio de misericórdia. O nosso Pai é um Pai misericordioso. E a palavra misericórdia no hebraico, ela quer dizer chesed. O que é chesed no hebraico? Misericórdia é aquele que tem zelo. Misericórdia é aquele que tem cuidado. Misericórdia é aquele que tem carinho. A natureza de Deus é aquele que zela por nós. Pai espiritual é aquele que zela. Pai espiritual é aquele que ama. Pai espiritual é aquele que tem carinho por todo mundo. E Deus, ele olha para mim. Deus olha para você que está do outro lado. Deus olha para todos nós com um olhar de misericórdia, ou seja, com um olhar de zelo. Deus olha para você com um olhar de carinho. Esse é o Pai que nós temos. Esse é o Pai espiritual que temos chamado. Eu acho interessante que, certa vez, os discípulos, eles olham para Jesus, e Jesus tinha tamanha intimidade para falar com Deus, e os discípulos ali ficaram tão admirados com a forma como Jesus chegava diante de Deus, que eles falaram assim: nos ensina a orar. Nós não sabemos orar como convém. Mas se a gente for olhar para os discípulos sabiam orar sim. Mas o que mais chamou a atenção dos discípulos era a intimidade para a qual Jesus tinha com Deus. Jesus falou assim com eles: quando vocês orarem, vocês chegarão ao Pai, Pai nosso, Abba Pai. Jesus estava ensinando os discípulos a ter intimidade com o Pai. Jesus estava ensinando os discípulos a aproximar-se mais do Pai. Romanos capítulo 8 nos diz que, pois todos aqueles que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. Porque nós não recebemos um espírito de escravidão. Uma vez que temos na nossa vida, temos o Pai espiritual na nossa vida, nós não recebemos o Espírito dele para outra vez andarmos na escravidão, mas para vivermos ou para vivermos outra vez atemorizados. Mas recebemos o Espírito por meio da qual o Espírito de Deus para não sermos mais escravos, não vivermos mais na escravidão. Já dizia assim a palavra do Senhor: mas recebemos o Espírito de adoção, por meio da qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito, a Bíblia diz que o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, a Bíblia diz que nós também somos co-herdeiros de Deus. E se somos co-herdeiros, com Cristo, com Ele sofremos, com Ele também sejamos glorificados. Nós servimos um Deus que é compassivo. Nós servimos um Pai que é cheio de misericórdia. Temos um Deus que quer que nós tenhamos a essência dele em nós. E qual é a essência dele em nós? É a compaixão, a bondade, é a misericórdia. Deus também nos chama aqui nessa terra para sermos imitadores dele, tal qual Paulo foi. Deus também chama aqui nessa terra para sermos pais espirituais. Quando eu olho para o Senhor, pastor, eu vejo um pai espiritual. Amém. Quando eu olho para o pastor Gilberto, eu vejo a este que está na igreja, a este que está sentado na igreja, que participa dos cultos, que uma vez confessou Jesus como único, suficiente, salvador da sua vida, também são chamados para serem pais espirituais. Pais espirituais, talvez, daquele que está na sua casa, talvez daquele que está na sua família, talvez do vizinho. Deus tem chamado todos para compreender. Deus nos chama para uma família. O Senhor nos chama não para vivermos distantes uns dos outros, como muitas das vezes nós vemos isso na igreja. Os irmãos em Cristo Jesus na igreja, mas lá do lado de fora, às vezes não cumprimentamos um ao outro, viramos a cara, às vezes não temos a intimidade que deveríamos ter, enquanto o Senhor está nos chamando para nós sermos família, tal qual o Pai está em Cristo, está com o Filho, e o Filho está com o Espírito, eles são um só. O Senhor também nos chama para sermos um com Ele, em nome de Jesus. Então, o que eu quero dizer?
nesse primeiro tomo, nesse primeiro bloco, eu quero dizer que nós temos um Pai espiritual que tem seus atributos, cheio de bondade, benigno, mirar, compassivo, misericordioso, e quer exalar esses tributos, quer exalar essas características do Pai, essa imagem, essa semelhança que nós temos em Deus, que foi perdido em Adão, Ele quer restaurar em nós. Ele Amém. quer que nós também sejamos compassivos, quer que nós também sejamos bondosos, benignos, e que aqui nessa terra nós sejamos pais espirituais. Amém. Quando eu olho para o pastor, como eu disse, que eu vejo o Senhor como pai espiritual, quando eu olho para a raiz, a palavra pastor, ela vem da raiz. A palavra pastor, ela tem como raiz, ela tem como, tem na sua raiz a palavra, ou seja, aquele que se preocupa, aquele que zela, aquele que tem responsabilidades espirituais para com o próximo, para com os outros. E não só a responsabilidade de ser pai espiritual do pastor, essa responsabilidade também dos membros, também daqueles que servem a Cristo Jesus, de também sermos pais espirituais. Então, quando eu vejo aqui, em 1 Coríntios capítulo 4, esse texto que nós temos, quero revê-lo aqui de novo, você pode me acompanhar no verso 14. Paulo estava, no versículo 14, dizendo que não escreva essas coisas para vos envergonhar. Paulo estava a igreja de Corinto era uma igreja vaidosa. Então estava corrigindo esta igreja. E no verso 14 ele diz assim, não escreva essas coisas para vos envergonhar. Paulo estava ali, ele estava furando aquela bolha, aquela bola da vaidade que existia dentro da igreja de Corinto. E ele diz assim, mas eu corrijo vocês, eu admoesto vocês, meus filhos amados. Ou seja, Paulo estava exercendo a característica de um pai espiritual. E aí ele diz assim no verso 15, porque ainda que tivessem 10.000 aios, ou seja, 10.000 mestres, a palavra aios em outra tradução quer dizer mestre, ainda que vocês tenham 10.000 aios em Cristo, 10 mestres em Cristo, não terias, contudo, paz. Porque eu, pelo Evangelho, terei em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele estava corrigindo a igreja de Corinto como um pai que ama, um pai que zela. Paulo, ali, ele estava exercendo a característica de um pai espiritual, sendo zeloso, sendo carinhoso. E é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, meu irmão, que tenha, que seja um pai espiritual também, em nome de Jesus. Meu irmão, quais são as características, quem pode ser um pai espiritual? Quantos de nós aqui, quem pode ser espiritual? Eu anotei aqui pelo menos 4 características que pode ser um pai espiritual. Pai espiritual é aquele que gera filho em Cristo Jesus. Amém. Vou repetir. Pai espiritual é aquele que gera filhos em Cristo Jesus. Paulo diz assim no verso 15. Olha o que ele diz. Eu vou repetir o que ele diz. Porque ainda que tivesse 10.000 mestres em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. E eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, a característica de quem pode ser um pai espiritual é quem quer. Talvez uma igreja, talvez você que esteja participando dessa live, você seja uma pessoa que anuncia a Cristo Jesus na sua casa, no teu trabalho, na tua família. Deus está te colocando como pai espiritual de alguém, porque você está gerando essa pessoa por meio de quê? Por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus que é pregada, por meio da palavra de Deus que é anunciada. Amém. Se eu não cuido, se você não cuida, nós não somos pais. Mas se nós cuidamos, porque pai é aquele que cuida. Eu lembrando dos meus filhos, eu ia trazê-los aqui hoje para dar o exemplo, mas eu lembrando do Pedro, eles estão numa fase que tem que ter muito cuidado com o Pedro. Tem que ensiná-lo e tem que acompanhar perto. E esse é o papel. Esse é o papel do
Pai espiritual não só dá a palavra, não só, mas está ali do lado, não abandona. Está conseguindo perceber a característica do nosso Pai zeloso, nosso Deus, está conosco todos os dias. Ele diz assim por meio de Cristo Jesus, quando estava com os discípulos, quando os discípulos estavam ali atemorizados, estavam com medo, Jesus chega e diz assim: eu estarei convosco todos os dias, não vos vou vos deixar só. Jesus falou assim: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou vos preparar lugar, mas se eu for, eu vou preparar lugar e voltarei outra vez para estar convosco. E eu estarei convosco. Jesus falou que enviaria o Espírito Santo. E ele está em nós. O Espírito Santo está na minha vida. O Espírito Santo está na minha vida. É o Consolador. Ele que nos conduz. Ele que está o tempo todo conosco. Ele que nos alimenta. Ele que nos enche com a virtude de Deus. Em outras palavras, com o poder do alto. Então o Senhor está chamando para sermos pais espirituais. Pai espiritual, em primeiro lugar, é aquele que gera filho. É aquele que gera filho em Cristo. Deixa, principalmente, legado. Pai espiritual, ele não só gera filhos, mas ele deixa um legado. De que forma que ele deixa um legado? Comunicando aos seus filhos aquilo que ele tem aprendido, aquilo que ele tem aprendido com Deus, com o Pai. Então, que você seja nessa noite esse Pai espiritual, que você seja nessa noite uma pessoa que é guiada pelo Espírito e gere pessoas. Pai espiritual é aquele. Amém? Em segundo lugar, Pai espiritual é aquele que ensina a verdade. Muito diferente do pai mundano. Um pai mundano, ele não preocupa com o filho. No ditado, deixa o filho a Deus dar. Mas o pai espiritual ensina a verdade. O pai espiritual, ele ensina por que pode ir e por que não pode ir. E se pode ir, ele fala por quê. Você não pode ir por isso. Ele não fala assim, só você não pode ir, ele te impede de caminhar, mas não te mostra a verdade. Mas o pai espiritual, ele mostra a verdade. Amém. O pai espiritual, ele te ensina o caminho, no caminho, como dizem Provérbios, e ele te mostra a verdade. Ele não encobre o erro, ele não mascara o erro, mas ele mostra. Por isso, o pai espiritual é aquele que gera filhos em Cristo Jesus, ensinando a verdade. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Bem, amados. Em segundo lugar, eu tenho um exemplo na Juízes. Eu queria que você abrisse comigo. Juízes capítulo 2. Uma passagem um quanto interessante. Juízes capítulo 2. Ela nos diz assim. O áudio tá bom, pastor? Tá, agora tá. Não tá picando, mas agora tá. Tá picando? É. Juízes, eu travando, por isso que eu dei uma parada aqui. Juízes, não entenderam aí, né? Juízes capítulo 2, versículo de número 6. A Bíblia fala assim: e havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuir a terra. Vou ler a partir do 1. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: o Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vosso pai tinha jurado. E disse: nunca invalidarei o meu conselho convosco. E quanto a vós, não farei os moradores dessa terra, antes derrubarei seus altares. Mas vós não me obedecestes a minha voz, por que fizestes isso? Pelo que também não os expelirei de diante de vós, antes estarão a vós postas, os seus deuses vos serão por seu lastro. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras,
a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué perdido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herdade para o possuírem. Josué, resumindo o que eu li aqui, Josué foi um pai, tal qual Moisés foi. Mas Moisés foi aquele que o Senhor deu as leis. Ou, em outras palavras, Moisés foi aquele que organizou as leis para que o povo pudesse seguir. Josué foi aquele que aplicou as leis. Josué aplicou as leis, Josué seguiu as leis e conduziu o povo com a mão forte. Porém, no final, a Bíblia diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias do ancião que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Josué morreu. Josué faleceu. A Bíblia fala que ele faleceu na idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da herdade. Aí vem o versículo que eu quero ler. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Ou seja, Moisés conduziu muito bem o povo, mas ele não preparou uma nova geração. Depois que Moisés se foi, a geração que veio, a Bíblia diz no verso número 10 que não conhecia o Senhor. Faltou deixar um legado. Faltou para Moisés aqui ele ensinar uma nova geração. A Bíblia diz que essa geração ela não conhecia o Senhor. Então essa geração foi uma geração que pecou. Por quê? Porque elas não lembraram dos feitos dos seus antepassados. Nós, como pai espiritual, você como pai espiritual, você precisa falar do amor do Senhor para os seus filhos. Precisa de falar do amor de Deus para os seus filhos. Precisa de ensinar, assim como o pai teve o zelo, assim como o pai teve o carinho, assim como o pai teve o cuidado. Nós, como pais espirituais, temos que ensinar a verdade. Mostrar os grandes feitos do passado do Senhor e do presente. Um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que guarda. Ensinar a geração que há de vir, para que eles continuem ensinando os que estarão indo nas próximas gerações que virão. E foi também a congregação de toda aquela geração aos seus pais. E outra geração após ele levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra a Israel. Então, em primeiro lugar, quem pode ser pai espiritual? Aquele que cuida. Quem pode ser pai espiritual? Aquele que cuida. Quem pode ser pai espiritual? Aquele que ensina a verdade. Quem pode ser pai espiritual? Aquele que para as próximas gerações. Em segundo lugar, quem pode ser pai espiritual? Em segundo lugar, aquele que se dá por exemplo. Pai espiritual não é só aquele filho o que ele pode fazer. Jesus Cristo deixou exemplo nessa terra. Nós vemos aqui no verso de número 16, que nós estamos lendo, de 1 Coríntios, capítulo 4, ele diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha o que Paulo está. Eu estou corrigindo vocês, estou orientando vocês, estou admoestando vocês para que vocês sejam meus imitadores. E detalhe, Paulo só disse assim, sejam meus imitadores, porque ele tinha um foco, ele tinha uma visão, ele tinha um alvo, porque ele imitava a Cristo
E porque ele imitava a Cristo, ele tinha autoridade para dizer: não pelo que eu sou, mas pelo que eu sigo. Me imitem não pelo que é a minha pessoa, mas para quem eu estou olhando, para quem eu estou, para onde que está o meu alvo. Por isso, meu irmão, se nós somos pais espirituais, nós devemos ser imitadores de Cristo. Não devemos imitar o mundo, não devemos seguir as coisas do mundo, mas devemos olhar para Cristo Jesus. Ele é o formato padrão. Cristo é o formato padrão. Sou o pai, sou o pai, mas guiados por Cristo. Quem está entendendo? Amém? E quando entregamos a nossa vida, quando eu tenho que estar do outro lado, nós entregamos a nossa vida em Jesus, Jesus fala assim que nós somos a luz do mundo. E o mais interessante no texto, que ele fala assim: não podemos esconder uma cidade edificada atrás ou sobre uma rocha. Jesus nos chama de luz, mas também nos chama de cidade iluminada. Nós somos uma cidade iluminada, ou seja, quem passa, vê. Quando você está na BR, e a BR escura, somente o farol do seu carro está iluminando ali o trajeto, a caminhada, mas de repente você começa a aproximar de uma cidade, você começa a ver as luzes daquela cidade. E quanto mais você se aproxima daquela cidade, mais nítida fica, porque aquela cidade está iluminada. Quem está chegando, sai, por exemplo, de Itatiaia-Sul para Itaúna, pega aquela RG toda escura, assim. Quando está chegando em Itaúna, ele se depara com a cidade iluminada. Jesus nos compara com uma cidade iluminada. Foco. As pessoas olham para a gente e nos veem. As pessoas devem olhar para você como pai espiritual na sua casa, pai espiritual no teu trabalho, que gera vida, pessoas que dão exemplo, pessoas que olham, que têm um caráter. Isso é ser pai espiritual, é exalar o caráter de Cristo Jesus. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, pastor, nós temos tempo ainda, pastor? Tem. Temos tempo? Tem. Está aqui consultando minha secretária. Falando que tem tempo ainda. Tem tempo ainda? Tem. Eu tenho existe uma historinha, não sei se você já ouviu, a historinha de dois monges. Quando falando, eu falei em primeiro plano, como pai espiritual é aquele que gera filhos, e em segundo lugar, aquele que dá o exemplo. Tem uma historinha de dois monges. Havia dois monges, a história conta, dois monges muito religiosos, muito focados na religião, e eles fizeram um voto de castidade. E eles estavam saindo do seu bairro, da sua cidade, e estavam indo para um lugarejo, e nesse lugarejo havia um riacho, que eles deveriam passá-lo a pé. Não muito fundo, mas deveriam passá-lo a pé. Ou, de repente, o riacho batia só nos pés, ou no máximo até a canela. E quando chegaram naquele riacho, eles levantaram seu coturno, levantaram seu coturno para a bata, e quando eles estavam para atravessar o riacho, veio uma moça. E essa moça ficou com medo de passar naquele riacho. Então ela chegou para um dos monges e falou assim: será que um de vocês pode me atravessar? Eu estou com medo de passar aqui. E o monge mais novo, mais depressa, correu para ela e falou assim: não, nós não podemos tocar em você, nós não podemos pegar em você, porque nós temos um voto de castidade, nós não podemos tocar em mulher. E ele logo atravessou o riacho, e o velho olhou para aquela moça, pegou ela no colo, depois que ele atravessou o riacho, ele pôs ela no chão. O monge mais novo ficou observando, olhando para aquela mulher atrás, olhando para o monge mais velho. Ele diz assim: nós fizemos um voto de castidade. Nós não podíamos tocar naquela mulher. Eles continuaram caminhando, daí a 40 minutos, 1 hora, ele olhou de novo
mais velho e falou assim: olha, você carregou aquela mulher, nós fizemos um voto de castidade, nós não podíamos tocar naquela mulher. Então aquele monge mais velho olhou para o monge mais novo e falou assim: olha, eu peguei aquela mulher, eu coloquei ela no colo, atravessei o rio com ela e coloquei ela no chão. Mas você, com ela até agora. Lição. O exemplo se dá com atitude. O exemplo se dá com coração, com atitude. Aquele monge mais novo estava mostrando, mas não tirou a mulher da cabeça. Então tudo começa da cabeça. Tudo começa que eu penso. Ele não praticou, mas estava com a mente inteira. Enquanto o monge mais velho simplesmente ajudou aquela mulher. Ele mostrou com atitude, mostrou com exemplo. Então, meu irmão, você quer ser pai espiritual. Em primeiro lugar, você precisa gerar filhos. Em segundo lugar, você precisa dar exemplo. O maior exemplo que alguém pode dar, o maior exemplo é com atitude, é com a prática. Não só falando. Mas a santidade maior, aquele mais velho demonstrou com compaixão, com cuidado, com carinho. Em terceiro e penúltimo lugar. Em penúltimo lugar. Desculpa que os mosquitos tem hora aqui, eu tô aqui no clube. Tem hora que os mosquitos... Em terceiro lugar, meu irmão. Pai espiritual. Quem pode ser pai espiritual? Aquele que corrige o filho. Eu volto a ler Coríntios 4, 14 e 15. Paulo fala assim: não escreva essas coisas para envergonhar. Amados, que em Cristo não terias contudo muito paz, porque eu, pelo Evangelho, somente quem exerce paternidade pode confrontar o seu filho na fé. Somente quem exerce, vou repetir, somente quem exerce paternidade pode confrontar o seu filho na fé. Ou seja, pode corrigir o seu filho na fé. O pai que ama, corrige. Então, nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo que vocês estão vivendo com essas aulas marcadas pelo Espírito, estão se enchendo com a glória de Deus, com mensagens, com ministrações cheias de poder. Nessa noite eu estou colocando no chão, cada um pensar, cada um analisar em si. Eu estou cheio de Deus, mas eu estou dando exemplo. Eu estou cheio da presença do Espírito Santo, mas eu estou gerando vidas. Eu estou cheio da presença de Deus. Em cada ministração eu fico impactado com a presença de Deus, mas eu tenho sido um pai que corrige. Eu tenho sido um pai que fala a verdade. Eu tenho sido um pai que tenho zelado pelos meus... Eu digo filhos espirituais. Podemos ter os nossos filhos carnais, mas filhos espirituais. Pessoas que você ora por eles, pessoas que você tem chamado para estar na igreja. Você tem sido um pai espiritual. Você tem colocado tudo nas costas do pastor. Você tem falado assim: pastor, eu da igreja. Agora o senhor como pai, cuida. Deus está te chamando para cuidar. Não para colocar nas costas do pastor. Deus está te chamando não só para convidar pessoas, mas para em Cristo Jesus, pela palavra, gerar filhos. Mas para em Cristo Jesus, para em Cristo Jesus, pela palavra, dar exemplo. Você tem dado exemplo? Você tem corrigido seus filhos? Em 2 Coríntios,
número 6, pastor. Já vou terminar, tá? Versículo de número 11. Paulo faz uma exortação. Eita, Paulo faz uma exortação. Ele diz assim: ó Coríntio, a nossa boca está aberta para vós. Nosso coração está dilatado. Não estáis em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Deixa eu ler na linguagem de hoje. Eu sou com a Bíblia na linguagem de hoje. Eu ler na linguagem de hoje. Atrapalhou aí, não? Tá tranquilo? Tranquilo. Deixa eu ler na linguagem de hoje. Eu tinha lido na linguagem de hoje e achei interessante. 2 Coríntios 6, 11. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente, temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Você que tem fechado o coração de vocês para nós. Paulo dizendo. Aí ele diz assim: eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós o mesmo sentimento que temos para com vocês. E abram completamente o coração de vocês para nós. Não se junte com os crentes para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? Como é que um cristão e um descrente o que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo e os ídolos? Nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles, eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos, separem-se deles, não toquem nada que seja impuro, e então eu aceitarei você. Eu serei pai de vocês. Vocês serão meus filhos. Olha a correção de Paulo. Olha como Paulo, ele não pensou duas vezes em corrigir os filhos. Ele falou assim: olha, o que tem a ver? Que relação tem você andar no meio de coisas erradas? Você está no meio de fofoquinhas. Você está na igreja, mas você esqueceu que agora você tem Cristo na sua vida. Se você tem Cristo na sua vida, agora a essência de Deus está habitando em você. O Espírito Santo. Então você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E agora os atributos divinos, os atributos, as características de Deus, a benignidade, a bondade, os frutos do Espírito agora estão na sua vida. E você agora é pai também, para gerar outras vidas. E se você é pai, você precisa dar exemplo. E se precisa de dar exemplo, você precisa de corrigir. E para corrigir, você precisa ser verdadeiro. Não pode mascarar. Então, você nessa noite, eu vou terminar aqui, pastor. Você nessa noite está participando do Marcados pelo Filho. Você que está recebendo tantas ministrações abençoadas em Cristo Jesus. Você que está se enchendo do Espírito. Deus está te chamando para avaliar. Você realmente pode ser um pai espiritual? Imagem e semelhança de Deus? Porque aquele que é imagem e semelhança de Deus imita Cristo. Quem pode ser pai espiritual? Aquele que ama e cuida bem dos filhos. Verso de número 19, Coríntios capítulo 4. Mas em breve, Paulo diz: e então conhecerei, não as palavras dos que mandam inchados, mas a virtude, o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, em poder. O que vocês querem? Querem que eu bata convosco
Com a vara? Com a correção? Ou com amor e com o espírito de mansidão? Aquele que vai ao campo e cuida. Não adianta fazer só cara feia. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que nele crêem. Devemos desenvolver uma disciplina. Devemos exercitar Jesus. Leitura da palavra, ser cheio da presença. E não só leitura e ser cheio, mas exalarmos o amor de Deus para aqueles que precisam, para aqueles que anseiam. Em nome de Jesus. Pastor. Não sei se eu consegui alcançar aquilo que as pessoas almejavam, mas nessa noite a palavra que queríamos ministrar era acerca disso. Nós temos um Deus que nunca vai nos desamparar. Nós temos um Pai espiritual, que nessa noite está nos mostrando a importância de também ser Pai nessa terra. Como filhos amados, ser filhos de Cristo Jesus. Há uma importância muito grande. Há um favor de Deus que tem nos alcançado todos os dias. Eu volto a falar Lamentações capítulo 3, a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor não tem fim. Ou seja, o carinho do Senhor não tem fim. Ela renova cada manhã em nós. E nesse carinho ele tem nos formado, ele tem cuidado de nós, mas também tem nos chamado. Tem nos chamado para sermos Pai espiritual. Pai que cuida. Pai que ensina. Pai que zela. Pai que dá exemplo. Pai que é verdadeiro. Não vivendo, não mascarando uma verdade, mas vivendo a verdade em Cristo Jesus. Feche seus olhos em nome de Deus. Antes de voltar a palavra para quem de direito, eu quero nessa noite fazer uma oração em favor da sua vida, em favor do seu ministério. Pai que Deus, há quantos que têm pessoas que têm sido moldadas por Ti, Pai? Há quantos que estão do outro lado da tela que ouviram essa palavra, Deus, que essa reflexão que tem sido impactados pelas mensagens, pelas ministrações, que palavras rimas, mensagens fortes, poderosas. Oh Deus, fala o nosso coração dizendo: eu sou o Pai, que zelo, cuido, e estou chamando também filhos amados, para nessa terra ser pais espirituais. Pais que valorizam o chamado. Oh Deus, santo, 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 santo Deus. Santo, santo, santo. Vem, Deus. Ministra neste coração, Pai. Ministra
Ministra nessa vida, Jesus. Ministra em cada vida nesta noite. Ministra o teu amor em cada vida, o teu cuidado, o teu zelo, o teu carinho. Ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, para que possamos ensinar também a outros, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluias. Toca em cada vida nessa noite. Toca em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Que possam, Pai, em nome de Jesus, entender de sermos pais espirituais. Pai que ensina, Pai que cuida, Pai que zela, Pai que ama, Pai que corrige. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço o Senhor. Amém. Não está travando? Que bênção. Hã? Está travando? Falhando. Está falhando? Agora melhorou. Eu agradeço o Senhor. Agradeço o Senhor aí pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Por termos esse tempo. Eu tenho um pouco de dificuldade de mexer ainda com rede social. Preciso me aprimorar melhor, acostumar mais com isso. Mas louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar um abraço aí para os filhos. Um abraço aí para o Samuca, para a Fernanda, para a Maísa. Assim que nós tivermos a oportunidade, pastor, nós vamos estar aí, como o senhor mesmo falou, nós estivemos em Itaúna, mas nós dedicamos um tempo para ficar lá com o nosso amigo. Amém. Meu filho espiritual também, o senhor sabe de quem eu estou falando. Amém. E a gente tem procurado zelar, tem procurado orientar. Estamos vendo ele está crescendo, está de pé. Mas assim que tivermos oportunidade, nós vamos estar indo aí. Queremos tomar aquele café. Estamos te aguardando. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, palavra gloriosa, né? Pastor Daniel, né? E trouxe revelações para nós durante essa noite. E com certeza, Daniel, essa palavra alcançou o coração de muitas pessoas. Amém? A igreja, a escola Marcados, ela tem, o alvo dela é formar um caráter espiritual, e essa palavra de hoje, ela veio contribuir para isso. Que Deus te abençoe, abençoa a Ione, abençoa sua galerinha aí, né? E Deus te retribua infinitamente mais aquilo que você ministrou sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe sempre. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, né? Nós estaremos terminando. Eu gostaria que você deixasse o seu tchau aí pro pessoal, Daniel, antes de nós terminarmos. Amém. Amém. Deixo um abraço aí para todos da igreja. Não vou citar nomes, porque talvez eu vou falhar. Se for falar o nome de alguém, talvez eu tenha tenha lembrança, mas deixo um abraço no coração da minha família. Breve, quando terminar esse tempo de pandemia. Aliás, pastor, como que está aí? Estão presenciais? Cultos já são presenciais? Não, cultos estão presenciais. Cultos estão presenciais. Já está normal ou aquela distância, aquele distanciamento que tem que ocorrer? O distanciamento está tendo, mas assim, pelo menos, assim, está normal. Tirando o distanciamento, está normal. Pode, não tem número de pessoas, não. Não está limitando. O distanciamento e máscara e o gel, tranquilo. Então, na nossa volta aí, quando estivermos aí em Itaúna, eu creio que esse mês de outubro a gente deve dar uma passada. Amém. A gente vai visitar a igreja aí. Se não puder abraçar, pelo menos cumprimentar os irmãos. Amém. A gente vai estar cumprimentando e cultuando ao Deus juntamente com todos aí. Glória um abraço, muito obrigado mais uma vez. E que o amor de Deus possa preencher o coração de cada um todos os dias, no nome de Jesus. Vencendo, vem Jesus. Amém.
Boa noite, que Deus abençoe a todos. Daniel, muito obrigado. Boa noite, que Deus te abençoe. Amém? Amém.